Não foi uma tarde de domingo legal para o Flamengo. Teve 2 jogadores expulsos, perdeu para o Bahia e perdeu junto a liderança do Brasileirão. Rogério Ceni contra o Flamengo, seja pelo São Paulo, Cruzeiro, Fortaleza ou Bahia, o resultado era sempre o mesmo. E deu Flamengo! Sofre Rogério! Tá na cara o sofrimento. 16 derrotas seguidas. Acabou a escrita. Na Fonte Nova, o Bahia de Rogério Ceni tinha 11 desfalques. A missão era difícil. Aí o Danilo tratou logo de ajudar. Expulso Danilo! Expulso Danilo! O Samuel Lino também colaborou. Arrascaeta pro Lino, defendeu o Ronaldo! Aí o Bahia aproveitou. William José abriu o placar. Gol! Bahia! Explode a Fonte Nova, William José! No segundo tempo, o Bahia chegou a ampliar com Michel Araújo, mas estava impedido. O Felipe Luiz apostou no Alacian para tentar mudar o cenário do jogo. E ele mudou, mas não do jeito que o Felipe esperava. No intervalo de 10 minutos, tomou um amarelo por reclamação e depois... Expulso o Alacian! Expulso o Alacian! 2 amarelos para ele está expulso! Um jogador importante para mim no plantel, já demonstrou a qualidade que ele tem, mas é verdade que hoje ele cometeu um erro muito grave e nos prejudicou. Foram só 11 minutos em campo, então, para ele. Flamengo com 2 a menos. Mesmo assim, o Léo Ortiz teve a chance de empatar no finalzinho. Não deu e a festa foi toda do Bahia. Fico contente, primeiro, por vencer, segundo, pelo Bahia chegar a 43 pontos, entrar novamente nessa briga pelo G4, né, na volta da parada. Já pro Flamengo, temos que digerir uma derrota dura aqui, né, em cima do adversário, uma derrota para a qual não contávamos. O campeonato é para quem mantém mais a regularidade na 38ª rodada. E nós, enquanto tivermos chances, vamos lutar até o final. Bom, vamos começar pela escalação. Achei uma escalação extremamente ok. Eu continuo questionando por que o Ayrton Lucas está na frente do Vinha. Eu acho que vocês vão me dar razão depois do que vocês assistiram hoje, depois do que eu vou falar sobre o Ayrton Lucas. Achei uma escalação, enfim, não estava errada. Achei coerente da parte do Felipe Luiz. Botou o Pedro de volta. Enfim, eu queria ver mais o Luiz Araújo em campo, mas vamos lá. Escalação ok. Só que aos 12 minutos, a estratégia do Flamengo iria ter que mudar totalmente, porque aos 12 minutos do primeiro tempo, o Danilo, que é um jogador extremamente experiente, jogador de Copa do Mundo, seleção, nível Europa, ele cometeu uma falta totalmente desnecessária, levantando o pé, acertando o rosto do jogador Thiago do Bahia. Uma expulsão extremamente justa, cartão vermelho direto, não teve nem resenha, e ele ainda teve a cara de pau de reclamar. Eu não sei como ele teve a cara de pau de reclamar, porque foi uma expulsão extremamente justa. E aí vem o primeiro erro do Felipe Luiz, na minha concepção, tá? Não sou dono da verdade, mas na hora que ele botou o Cleiton, na hora eu falei, por que o Cleiton? Aí eu fui olhar os números do Cleiton. O Cleiton tem 6 jogos na temporada. Ele não entrava em campo desde o dia 27 de julho, sendo que ele ficou 3 minutos em campo na ocasião. A última partida dele, que ele ficou 90 minutos, e antes desse 27 de julho ele foi entrar em campo apenas no dia 5 de fevereiro, que foi contra a Portuguesa ainda no Campeonato Carioca. De lá para cá ele não jogou. Ele colocou o Cleiton, mas Vene, ele vai colocar quem? Primeiro, não se libera o Iago, que é um baita zagueiro do Sub-20, jogador com um potencial absurdo para jogar aquele Mundial mequetrefe da seleção, que inclusive a seleção passou vexame também, foi eliminada na fase de grupos.
Você liberar o Iago e continuar com o Cleiton, um jogador que não vai nem ficar no Flamengo ano que vem, já é um erro. Aí o Cleiton foi acionado hoje, mas Vene, ele não tinha o Iago no banco, ele iria colocar quem? Colocasse o Vinha. O Vinha sabe fazer essa função de zagueiro. Ele já fez isso no Palmeiras, ele fazia isso no Campeonato Italiano, ele já fez isso na seleção uruguaia. E por falar em Vinha, o que explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha? Foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Felipe Luiz, vou repetir, foi uma atuação do Ayrton Lucas horrível. Nada explica o Ayrton Lucas estar na frente do Vinha. Nada, 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 nada. Vocês não têm uma justificativa sequer para me fazer ficar convencido e mudar de ideia de que o Ayrton Lucas tem que jogar na frente do Vinha. Ainda mais depois da atuação de hoje. O Ayrton Lucas foi o pior jogador em campo, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de... Inclusive, o erro do Danilo na expulsão foi muito por conta do erro da marcação do Ayrton Lucas. Isso precisa ser dito. E outra, o que aconteceu? Aí vem. Eu sabia que isso ia acontecer. É óbvio que aos 44 minutos do primeiro tempo, o Bahia iria aproveitar esse tipo de situação. O Cleiton simplesmente dormiu no lance, deu um mole absurdo, bobeou, falta de ritmo total. O jogador, o atacante adversário, William José, que vive uma fase horrível, a torcida do Bahia vive criticando ele, roubou a bola do Cleiton, finalizou, gol. Só que nesse mesmo lance, Ortiz e o Ayrton Lucas viraram o rosto e o corpo na hora do chute do adversário. Gol deles. Mas antes do gol do Bahia, teve um gol que o Samuel Lino perdeu, que nenhum jogador tem que perder. Não é porque ele foi comprado por 22 milhões de euros, não é porque ele é a contratação mais cara da história do Flamengo, é porque ele é jogador do Flamengo, atacante. Ele não pode perder o gol que ele perdeu. Se ele tivesse feito aquele gol, a história poderia ter sido diferente. Mas o Si não entra em campo. E aí vem o segundo tempo. No intervalo do jogo, Felipe Luiz promoveu 3 mudanças de uma vez só, tá? Saíram De La Cruz, Carrascal e Samuel Lino. Entraram Gonzalo Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. Pois é. Correria, pressão, mas não era noite para o Flamengo. Coletivamente falando, o time atuou muito mal. Individualmente falando, os jogadores estavam mal, não estavam vivendo uma boa fase. Depois ele colocou o Alacian. O Alacian conseguiu ficar 11 minutos em campo e o Juvenil levou 2 cartões e foi expulso em 11 minutos. E ele entrou... Gente, ele tem que entender que pilha, estava com pilha, com vontade, não significa que isso é certo. É óbvio que isso vai atrapalhar, e está atrapalhando. A expulsão dele foi extremamente correta, os 2 cartões, e ele ainda teve a cara de pau, como o Danilo, de ficar reclamando e atrasando ainda mais o jogo e atrapalhando ainda mais o Flamengo. Não é possível que o jogador tenha tanta falta de inteligência assim. Não é possível. Ah, mas ele é jovem, mas ele já está no time profissional, gente. Quando ele decidiu contra o Chelsea, todo mundo elogiou. E agora não pode criticar? Tem que criticar sim, faz parte do processo. Eu achei que ele já tivesse aprendido naquela... Quase que eu falo. Naquela bobeada contra o Atlético Mineiro, na disputa de pênalti. Mas não aprendeu, não. Entrou hoje cheio de marra, achando que pilha ganha jogo. Pilha não ganha jogo, não, Alacian. Aprenda. Aprenda. Você é jovem, ainda pode aprender. Põe isso na sua cabeça. Para com essa teoria. Para de ficar mandando indiretinha em rede social. Joga bola. Você veste a camisa do Flamengo, Alacian. Você não pode, em 11 minutos, receber 2 cartões e prejudicar o Flamengo. Eu não estou dizendo que a culpa é sua da derrota, não. A culpa não é sua. O meu ponto é, ou você aprende agora ou não vai aprender. E lá na frente vai ficar dando entrevista dizendo: ah, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje. Tá todo mundo dizendo para você aprender. Mas ao invés de aprender, fica mandando indiretinho em rede social. Aprenda.
O Flamengo mereceu perder hoje, o Flamengo mereceu perder a liderança para o Palmeiras, embora o Palmeiras tenha vencido o São Paulo num absurdo de lance. O jogo estava 2-0 para o São Paulo, teve um pênalti escandaloso para o São Paulo que o árbitro e nem o VAR deram, mas o Palmeiras venceu. E o Flamengo não merecia vencer o Bahia hoje. Derrota justa. E o Felipe Luiz vai ter a data FIFA, cerca de 10 dias, para preparar esse time para pegar o Botafogo no dia 15. Tem que melhorar. O desempenho nos últimos jogos caiu. Felipe Luiz tem que melhorar. Contra o Cruzeiro eu relevei, repito, pela qualidade do adversário, e o Flamengo fez um bom jogo. Mas o último grande jogo do Flamengo, faz tempo, e quando eu falo jogo, levando em consideração os dois jogos, talvez contra o os dois tempos, desculpa, talvez contra o Internacional em Porto Alegre, pela Libertadores. E o primeiro tempo contra o Estudiantes. De lá para cá, é um time que está caindo de produção. A data FIFA vem num bom momento para o Felipe Luiz ter tempo para preparar esse time para a sequência de jogos importantes que vai ter em outubro. Tem o Botafogo, tem o Racing, tem o Palmeiras. Então, Felipe Luiz, acorda, chegou a hora, chegou o momento decisivo da temporada. Com a derrota de ontem, o Flamengo perdeu também a liderança no Campeonato Brasileiro, empatado em número de pontos com o Palmeiras. O Palmeiras é o líder, tem 55 pontos, o Flamengo é o segundo colocado, tem 5. O que mais me preocupa não é a derrota, porque num jogo de futebol você pode ter 3 resultados: vitória, derrota e empate. Mas é a maneira que o Flamengo tem jogado. Isso tem me preocupado bastante. Isso tem me assustado bastante, inclusive, porque assim, o rendimento do futebol do Flamengo caiu muito de uns jogos para cá. A gente vê o Flamengo mal, a gente vê o Flamengo sem conseguir criar, a gente vê o Flamengo com repertório muito curto. Eu não sei o que está acontecendo, não sei se está tendo algum problema interno, não sei, de verdade, assim, eu não sei o que está acontecendo. O Flamengo não chuta pro gol. Ontem, se eu não me engano, o Flamengo teve 2 jogadas de perigo. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante, tá, galera? Segundo informações divulgadas pelo portal Globo Esporte, Flamengo e Arrascaeta caminham para uma renovação de contrato que deve se estender até 2029. As conversas entre o staff do jogador e a diretoria rubro-negra foram retomadas nas últimas semanas e a expectativa é que novas reuniões aconteçam durante a pausa para a data FIFA, com o objetivo de alinhar os últimos detalhes e formalizar o novo vínculo. O acordo, segundo a apuração, seria válido até dezembro de 2028, com uma cláusula que prevê extensão automática por mais um ano, caso metas de performance sejam atingidas pelo uruguaio. Atualmente, Arrascaeta tem contrato com o Flamengo até o fim de 2026, mas o clube decidiu antecipar as tratativas para garantir a permanência de um dos principais ídolos da atual geração. Em um primeiro momento, a diretoria do Flamengo não via necessidade de discutir uma renovação tão cedo, já que ainda restavam 2 anos de vínculo, mas o cenário mudou completamente diante do desempenho do meia em 2025. O uruguaio vem vivendo sua temporada mais artilheira desde que chegou ao clube em 2019, se tornando peça fundamental na engrenagem do time e um dos grandes responsáveis pelo bom momento ofensivo do Flamengo. O protagonismo de Arrascaeta, aliado à sua liderança dentro e fora de campo, pesou na decisão da diretoria de se antecipar para evitar qualquer tipo de investida de clubes estrangeiros. Agora eu quero saber a opinião de vocês. Você renovaria com Arrascaeta até 2029? Sim ou não? Deixe sua opinião no comentário. Não esqueça de curtir o vídeo e inscreva-se no canal para não perder nada do Flamengo. Até a próxima e saudações rubro-negras.